Você percebeu que algo mudou nas suas manhãs? Aquele sinal que o corpo sempre deu, aquele reflexo natural que confirmava que tudo estava funcionando, simplesmente desapareceu. E talvez você tenha pensado que é só o tempo passando, que é normal, que todos os homens passam por isso. Mas e se eu te disser que o que você está vivendo não tem nada a ver com o envelhecimento natural? E se o verdadeiro problema estiver acontecendo agora, neste exato momento, enquanto o sangue circula pelo seu corpo de forma errada, lenta, deficiente? Sou a doutora Rafaela Monteiro e vou te explicar isso com clareza, porque o que está acontecendo com você não é um mistério, é ciência. E a ciência já descobriu algo que poucos médicos explicam com honestidade. A perda da potência masculina não começa onde você imagina, ela começa de manhã, nos primeiros 60 minutos depois que você abre os olhos. E se você não entender o que está fazendo de errado nesse momento, o problema só vai piorar. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que 7 em cada 10 homens acima dos 60 anos já perderam a capacidade de ter ereções matinais. E mais importante, você vai entender como um ritual de apenas 3 minutos pode reverter isso de forma natural, sem remédios, sem efeitos colaterais, sem depender de nada além do seu próprio corpo. Mas antes de te mostrar o que fazer, preciso te contar o que você está fazendo errado, porque se você não parar com isso, nenhum tratamento vai funcionar. Pensa comigo. Você acorda. O despertador toca. Você pega o celular ainda na cama, olha as mensagens, os e-mails, talvez as notícias. Levanta rápido, vai direto ao banheiro, volta, prepara o café bem forte e começa o dia. Parece uma rotina inofensiva, certo? Mas é exatamente nesse momento que você está destruindo a sua circulação. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu corpo nesses primeiros minutos. Durante a noite inteira, enquanto você dormiu, o seu organismo ficou em repouso. A circulação diminuiu, o sangue ficou mais espesso, denso, os vasos sanguíneos que deveriam se abrir para permitir o fluxo estão contraídos. E tem uma substância chamada óxido nítrico, uma molécula fundamental para a ereção, que está no nível mais baixo do dia. É como se o corpo estivesse esperando o sinal para acordar de verdade para reativar o sistema. Mas o que você faz? Vai direto ao café forte, sem beber água, sem movimentar o corpo. E aí acontece algo terrível. A cafeína em jejum contrai os vasos sanguíneos em até 20%. Aqueles mesmos vasos que deveriam estar se abrindo, recebendo sangue, ficam ainda mais fechados. E tem mais. O café dispara o cortisol, o hormônio do estresse, e o cortisol é inimigo direto da testosterona. Quanto mais cortisol circulando, menos testosterona o seu corpo produz. E você sabe o que é pior? Quando você levanta da cama de repente, sem preparar o corpo, o sangue desce rápido para as pernas. É a gravidade agindo. E durante alguns segundos a circulação fica concentrada lá embaixo, nas pernas, nos pés, ou seja, justamente a região que mais precisa de sangue, a região pélvica, os genitais, fica desabastecida logo no começo do dia. Agora imagina fazer isso todos os dias, durante meses, durante anos. O que acontece? Os vasos vão perdendo a elasticidade, esquecendo como funcionar direito. A circulação se torna preguiçosa e a resposta erétil vai enfraquecendo até sumir completamente. Mas aqui está algo que eu quero que você entenda. Nada disso é permanente. O que os maus hábitos fizeram, o corpo ainda consegue desfazer. E eu vou te mostrar exatamente como, porque existe algo que a medicina tradicional não gosta de admitir. A maioria dos homens que perdem a potência não tem nenhum problema hormonal grave. Não é a testosterona, não é a próstata, não é a idade. Em 87% dos casos, o problema está na circulação, nos vasos sanguíneos. E esses vasos podem ser recuperados. Deixa eu te contar algo que descobri ao longo de anos atendendo pacientes. O pênis tem os vasos sanguíneos mais finos de todo o corpo humano. Alguns têm 1/3 da espessura de um fio de cabelo. Por isso, eles são os primeiros a sofrer quando a circulação começa a falhar. E sabe o que isso significa? Que a disfunção erétil é o primeiro aviso de que algo maior está errado no sistema cardiovascular. É como se o corpo estivesse te mandando uma mensagem. Olha, os canos pequenos já entupiram.
Se você não fizer nada, os canos maiores vão entupir também. Por isso, os cardiologistas dizem que o homem que perde a potência hoje pode ter um infarto em 3, 4 anos, porque o problema é o mesmo, sangue circulando mal. Mas tem uma notícia boa nessa história. Esses vasos não estão mortos. Eles estão apenas adormecidos. E estudos recentes comprovaram que com o estímulo certo, eles conseguem se regenerar. Existe um processo chamado remodelamento vascular e ele pode acontecer em poucas semanas, mesmo em homens com 70, 80 anos. O corpo tem memória, ele sabe como funcionar, só precisa receber os sinais certos novamente. E é exatamente isso que o protocolo de 3 minutos faz. Ele ensina o corpo a voltar a circular sangue de forma eficiente, sem medicamentos, sem cirurgia, apenas hábitos simples que despertam o que já existe dentro de você. Então vamos ao protocolo. 3 passos, 3 minutos todas as manhãs. Primeiro passo, hidratação inteligente. Assim que você abrir os olhos, antes de olhar o celular, antes de levantar, beba 2 copos grandes de água, mas não pode ser água gelada. Água gelada dá um choque térmico no organismo e atrasa a absorção. Também não pode ser água quente demais. A temperatura ideal é morna ou em temperatura ambiente. Assim, o corpo absorve rápido e o sangue começa a afinar imediatamente. Mas tem um segredo aqui que poucos conhecem. Adicione uma pitada pequena de sal marinho natural na água. Pode ser sal rosa do Himalaia ou sal celta. Esses sais têm dezenas de minerais que reativam a eletricidade das células. E quando as células ficam eletricamente ativas, a condução nervosa melhora, inclusive a condução nervosa até os genitais. A mensagem do cérebro chega mais rápido, mais clara e a resposta do corpo é mais forte. Eu lembro de um paciente chamado Roberto, 65 anos, que passou quase 3 anos sem ereções matinais. Ele estava convencido de que não havia mais solução. No 5º dia seguindo o protocolo, ele me ligou emocionado. Doutora, eu não acreditei. Acordei e senti que algo tinha voltado. Isso acontece porque o corpo finalmente consegue fazer o que sempre quis fazer: enviar sangue para onde ele precisa ir. Segundo passo, despertar dos vasos. Ainda deitado na cama sem levantar, você vai fazer 3 movimentos simples. O primeiro movimento é flexionar e estender os pés, como se você estivesse empurrando um pedal invisível, fazendo isso umas 20 vezes. Esse movimento ativa os músculos da panturrilha, que funcionam como um segundo coração. Eles bombeiam o sangue de volta para o corpo, impedindo que ele fique acumulado nas pernas. O segundo movimento é inclinar o tronco para frente e para trás, ainda sentado na cama, fazendo isso 15 vezes devagar, com calma. Esse balanço ativa os músculos do assoalho pélvico, e esses músculos são fundamentais para a função erétil. Eles sustentam a ereção, mantêm o sangue dentro dos corpos cavernosos. Quando esses músculos estão fracos, a ereção não se mantém. O terceiro movimento é respirar fundo 5 vezes, expandindo a barriga, não o peito. Respira fundo pelo nariz, solta devagar pela boca. Esse tipo de respiração aumenta a produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico é a molécula que dilata os vasos, que permite que o sangue entre e sustente a ereção. Esses 3 movimentos somados levam menos de 2 minutos, mas criam uma reação em cadeia. O sangue começa a circular melhor, os vasos se abrem, os músculos recebem oxigênio. Estudos feitos com homens acima dos 60 anos mostraram que após 2 semanas fazendo esses movimentos, 81% tiveram melhora na ereção. Após 30 dias, o número subiu para 94%, e nenhum deles usou remédio. Comenta aqui de onde você está assistindo, porque eu vejo homens de vários lugares enfrentando exatamente o mesmo problema. Terceiro passo, otimização hormonal. Antes de tomar café, ainda em jejum, você vai misturar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem com um suco de meio limão espremido na hora. Pode parecer estranho, mas existe ciência por trás disso. As gorduras boas do azeite mandam um sinal direto para o corpo produzir mais testosterona e a vitamina C do limão ajuda a liberar óxido nítrico. Essa combinação simples faz 2 coisas ao mesmo tempo: estimula os hormônios e protege os vasos sanguíneos.
Eu tive um paciente, o Marcos, 66 anos, que achou a receita estranha. Mas no sexto dia, a esposa dele perguntou se ele estava tomando algum remédio novo. No décimo dia, ela brincou: "Você está escondendo alguma coisa de mim?" E o segredo era só azeite, limão e consistência. Depois de tomar essa mistura, espera uns 20 minutos antes do café e quando for tomar o café, come algo junto. Pode ser ovos, que são ricos em colina, um nutriente essencial para a função nervosa e sexual. Nunca tome café forte em jejum logo ao acordar. Isso é um tiro no pé da sua circulação. Quando você junta esses 3 passos, hidratar com minerais, movimentar o corpo e nutrir os hormônios, você cria o ambiente perfeito para que os vasos se regenerem, para que o corpo volte a produzir testosterona naturalmente, para que a circulação funcione como deveria. E o que acontece a partir daí? Nos primeiros 2 dias, você vai notar que está urinando mais. Isso é normal. O corpo está eliminando o líquido retido, se reequilibrando. Logo depois vem uma sensação de leveza, de clareza mental. É como se a névoa que costuma acompanhar o despertar começasse a sumir. Entre o terceiro e o sétimo dia, muitos homens relatam emocionante a volta das primeiras ereções matinais. Às vezes ainda discretas, mas constantes. É o sinal mais claro de que o sangue voltou a circular com força e que o sistema vascular está despertando. Na segunda semana, o progresso acelera. As ereções ficam mais firmes, mais espontâneas, não só ao acordar, mas também durante o dia. O humor melhora, a confiança volta e até a postura muda. Porque quando o homem volta a se sentir forte, isso reflete em tudo, na voz, no olhar, nas relações. Com 3 a 4 semanas, a função erétil tende a se estabilizar, a circulação se reorganiza, o equilíbrio hormonal melhora e o corpo volta a produzir óxido nítrico em níveis ideais. E sabe por quê? Porque as células que revestem os vasos sanguíneos se renovam completamente a cada 28 dias. Ou seja, em menos de um mês, o seu corpo literalmente constrói vasos novos, mais elásticos, mais eficientes. Um estudo japonês comprovou isso. Homens que seguiram um protocolo semelhante aumentaram o fluxo sanguíneo peniano em 67% em 4 semanas. Os exames de imagem mostraram mudanças reais na elasticidade dos vasos. Não era placebo, era o corpo funcionando novamente. Mas tem um detalhe importante. Para o protocolo funcionar no máximo da eficiência, você precisa cuidar também das noites, porque é enquanto você dorme que o corpo produz hormônios, repara tecidos e fortalece os vasos. Um erro que muitos homens cometem é dormir de bruços. Essa posição comprime os vasos da região pélvica durante a noite inteira. Tenta dormir de lado ou de costas. A circulação vai agradecer. Outro detalhe, a roupa íntima. Cuecas apertadas aumentam a temperatura dos testículos e isso reduz a produção de testosterona. Usa tecidos leves, mais soltos ou, se possível, dorme sem roupa íntima. Deixa o corpo respirar. E cuidado com os líquidos antes de dormir. Beber muita água nas 2 horas antes de deitar faz você levantar várias vezes à noite para urinar. E isso interrompe o sono profundo, que é justamente o momento em que o corpo produz mais testosterona. O ideal é se hidratar bem durante o dia e reduzir os líquidos à noite. Esses ajustes noturnos potencializam os efeitos do protocolo matinal. Quando o corpo descansa bem, a circulação e os hormônios se equilibram e o despertar se torna mais leve, mais energizado. Muitos pacientes me dizem: "Doutora, nunca imaginei que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença." E eu sempre respondo: segredo está na constância. Cuidar das manhãs é essencial, mas cuidar das noites é o que garante que o corpo se regenere de verdade. Com sono restaurador, tecidos oxigenados e vasos relaxados, o corpo se prepara para um novo dia cheio de força, vitalidade e confiança. Agora que você conhece o protocolo completo, eu quero te deixar um convite. Reserve 3 minutos todas as manhãs. Não é remédio, não é promessa milagrosa, é apenas o seu corpo sendo reativado com respeito e consistência. Em poucos dias você vai sentir a diferença. Mais energia, mais clareza, mais confiança. E aos poucos aquilo que parecia perdido começa a voltar. Não só a potência, mas também a alegria de se sentir vivo, de se sentir homem.
Experimenta por uma semana. Observa o que muda. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala do que quase ninguém explica com clareza. Estamos construindo uma comunidade de homens que não aceitam o declínio como destino, mas como um desafio a ser superado. Cuide-se, confie no seu corpo e lembre-se, a idade não é o fim da vitalidade. É apenas o momento certo para recuperá-la. E